Maconha para depressão? Será que isso funciona? Eu tenho pesquisado bastante sobre os assuntos, sobre substâncias que a gente pode utilizar para o tratamento de ansiedade, de depressão, e eu percebo que ainda falta muita pesquisa em muitos campos, né? E eu trouxe no outro vídeo o assunto da maconha, da cannabis, né? E como está sendo utilizada e quais são os efeitos positivos, efeitos negativos, né? E como eu tive muita procura pelo vídeo anterior, eu resolvi então falar ainda mais sobre esse assunto. Se você tem interesse em assistir o vídeo anterior, já pode clicar aqui que você acessa lá para ter uma ideia já. Lá eu falo de ansiedade e hoje aqui eu vou falar de depressão. Mara de Felipe por aqui, trazendo esse assunto polêmico novamente, não é? Só que hoje falando desse outro aspecto, como que a cannabis está sendo estudada, ela está sendo usada no tratamento da depressão. Aqui tem uma coisa muito limitante, que é o preconceito. Só um pouquinho, se inscreve aí no canal que ajuda bastante a gente aqui. Então, falando isso, né, de o preconceito, o quanto tem limitado, né, o estudo de diversas substâncias, não só a maconha, né? As pessoas dizem, não, maconha é droga. Teve inclusive comentários no último vídeo meu que trazem essa questão do preconceito, porque eu não estou aqui fazendo apologia a droga nenhuma. Eu estou buscando opções para mostrar para as pessoas que existe um universo de coisas que podem ainda ser estudadas e utilizadas para o tratamento das pessoas que estão nesses desconfortos. Com a liberação do uso da maconha em determinados países, as pesquisas começaram a se aprofundar mais, porque antes tinha que ser feito tudo em ambiente controlado, com cápsulas de THC. Tá? E depois que as pessoas começaram a utilizar isso nos seus ambientes, as pesquisas conseguiram se aprofundar mais e se pôde avaliar muitas pessoas nesse processo. Isso é muito legal. Essas novas pesquisas avaliaram o impacto do uso da maconha medicinal com diferentes níveis de THC e de CBD. O THC, que é o tetrahidrocannabinol, e o CBD, que é o canabidiol, que são princípios ativos da cannabis. E essa avaliação teve a intenção de medir como os sintomas da ansiedade e da depressão eram afetados por doses diferentes da cannabis. Se observou que os efeitos da erva variam conforme a concentração do THC e do CBD presentes na composição. Estudos realizados na USP de Ribeirão Preto mostraram que os compostos interagem entre si e o CBD modula os efeitos do THC, aumentando os efeitos positivos e atenuando os negativos. Com essas informações, os estudos puderam se aprofundar mais. Foi possível observar 12.000 casos de utilização dessa variação na composição, né, canabidiol e THC. E se pôde desmistificar essa coisa, né, maconha no uso terapêutico, no uso medicinal. Para a ansiedade, se observou que altos níveis de canabidiol, tá, do CBD, e baixos níveis de THC tinham um resultado muito bom, não o contrário. E que para a depressão também funciona altos níveis de CBD e baixos níveis de THC. Só que para a depressão o que se observou é que ela dura menos tempo. Então a pessoa usou o canabidiol ali, o composto, né, canabidiol com o THC, tem um efeito bom a curto prazo, só que tende a piorar a longo prazo. Então, maconha não é bom para a depressão. Essa foi a conclusão do estudo realizado pela Washington State University dos Estados Unidos. Na análise, os pesquisadores observaram uma redução de 58% no estresse e na ansiedade logo após o uso. Imediatamente após o consumo, também foi registrada uma redução de 50% na depressão. Mas, ao longo do tempo, os sintomas da depressão pioraram, enquanto os efeitos positivos sobre o estresse e a ansiedade permaneceram. Pois então, não é importante estudar? Nos Estados Unidos, cerca de 80 pessoas morrem por dia pelo uso de analgésicos com base em opiáceos.
não é? Então, mesmo coisas que já estão sendo utilizadas, né, medicamentos que estão sendo utilizados, têm efeitos negativos. Né? A gente fala maconha droga, mas você já entendeu que farmácia é drogaria? A gente utiliza as drogas, os medicamentos são drogas, né? E às vezes a gente nem sabe de onde elas estão vindo, qual é a procedência, ou não lê bula, né? Então a gente acaba simplesmente por preconceito achando que não precisa ter pesquisa, maconha é droga, né? Qual é a limitação disso? Que limitações a gente está dando? Uma questão muito importante que está acontecendo é que a maconha que está sendo distribuída no mercado, ela tem altos níveis de THC e baixos níveis de canabidiol. Isso é um problema sério, porque justamente o THC é a parte tóxica da maconha. Então, as pessoas que estão procurando no mercado e às vezes clandestinamente, né, para utilização para algumas enfermidades ou mesmo para ansiedade, enfim, acabam correndo o risco de não ter um produto que de fato seja positivo para sua enfermidade. Então, muito importante, tá, que seja acompanhado por um médico se você tem de fato a intenção de tratamento. Inclusive porque o canabidiol, que é muito vendido clandestinamente, chega a ter outras substâncias que não, né, o que é esperado ali, substâncias tóxicas inclusive. Então o cuidado que você tem, se você está querendo tratar a sua saúde, então buscar de uma forma que de fato possa ajudar, porque os efeitos dessa composição equivocada, não é, da cannabis acabam prejudicando o resultado das pesquisas. Entende isso? A maconha medicinal ainda divide opiniões, mas olha que notícia importante para o Brasil. Em dezembro de 2019, a Anvisa liberou a venda de produtos à base de maconha para uso medicinal. Eles poderão ser vendidos em farmácias segundo prescrição médica. Em março de 2020, empresas nacionais e internacionais que estiverem interessadas na produção e distribuição poderão fazer a solicitação para isso. Lembrando que o plantio ainda é proibido no Brasil. Um outro detalhe é que esses produtos não serão considerados medicamentos, tá? São produtos à base de cannabis. E eles serão produzidos para administração via oral e nasal, não para fumar. Outra informação importante é que a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, já recomenda que o canabidiol não seja mais tratado como droga, ok? Beleza, Mara, eu entendi. Então, segundo as pesquisas, a cannabis tem um efeito positivo sobre a ansiedade, mas pode ter um efeito bem negativo sobre a depressão. Tá? Também é importante que a dosagem do THC e do canabidiol na cannabis seja adequada para que o efeito seja positivo, não é? Também o cuidado, né, onde você vai encontrar o canabidiol, ele pode estar sendo adulterado, então sempre busque orientação médica. Né? É isso mesmo, só que ainda tem outras doenças que estão sendo tratadas com os produtos da cannabis. Eu vou deixar aqui para vocês porque é bastante interessante, mas antes de adiante você já pode se inscrever no canal, né? E pode dar um curtir no vídeo e clicar lá no sininho, beleza? Então escute aí que eu vou deixar as outras doenças que estão sendo pesquisadas para que possa haver o tratamento pela cannabis. A dobradinha CBD e THC está sendo analisada para o tratamento de diversas doenças. Dê uma olhada. Epilepsia. O CBD aumenta a carga de anandamina em áreas do cérebro. Ao se ligarem a receptores celulares, essas células reduzem a superativação de circuitos nervosos, que acarreta as convulsões. Na esclerose múltipla, tanto o THC quanto o CBD participam aqui. Ao interferir em regiões que controlam a dor, bem como os movimentos, no caso do cerebelo, inibem a passagem dos impulsos por trás dos desconfortos, espasmos e rigidez muscular. Na dor crônica,
o corpo tem receptores para os canabinoides tanto no cérebro como nos nervos periféricos. Ao se ligarem a eles em áreas específicas, as moléculas da maconha diminuem a transmissão de sinais dolorosos. Na ansiedade, como já explicamos anteriormente, combinados o CBD e o THC agem em duas frentes. O primeiro eleva a concentração de anandamina no hipotálamo, no hipocampo e na amígdala. O segundo ativa os receptores no córtex pré-frontal, na amígdala e no hipocampo. E ainda há estudos para o tratamento de glaucoma, pois a cannabis reduziria a pressão intraocular, ao menos temporariamente. Do câncer, pois a princípio o CBD seria capaz de evitar que o câncer se espalhasse. Da artrite, pois a cannabis alivia a dor e reduz a inflamação. E ainda há estudos sobre o estresse pós-traumático. Então, que a gente consiga, ultrapassar o preconceito e que as pesquisas continuem. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.